Alô, galera, aquele abraço, chegando para fazermos um balanço do que foram os jogos deste sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama do Gabriel Peck deu uma encostada no pelotão de elite, já é quinto colocado. O Gabriel marcou o gol da vitória do Vasco sobre o CSA. Vasco da Gama muito vaiado, técnico Zé Ricardo vaiado, mas o Vasco venceu a partida. Wellington, jogador que deu a vitória ao Novo Horizontino sobre o Ituano, barrando o crescimento do Ituano, mas o Novo Horizontino também chegando bem próximo do G4 do Campeonato Brasileiro. E o Operário de Ponta Grossa do Paraná venceu o Criciúma por 2-0 e também deu uma subida na tabela. A partir de agora no plantão do Paulinho. Antes, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Vai no site, é kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito. Ao fazer o primeiro depósito, usa o código Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Nesse domingo, 4 da tarde, tem Cruzeiro e Grêmio lá em BH. Vamos para as odds? Odds de momento. Vitória do Cruzeiro pagando 2,57. O empate paga R$3 e a vitória do Grêmio pagando 2,75. Vai lá, é kto.com, te inscreve e coloca o código Paulinho. Vamos nessa então. A tabela do Campeonato Brasileiro, que tem o Bahia como líder, 13 pontos na tabela. Sport Recife, Grêmio e Cruzeiro fechando no momento o G4. Na parte de baixo, Guarani, Londrina, Tombense e CRB, nesse momento caindo para a Série C da próxima temporada. Vamos desmembrar a tabela de classificação. Vamos para a parte de cima, até porque tem duelo importante, aliás, 2 jogos importantes neste domingo a partir das 4 horas da tarde. Lembrando que o Vasco bateu o CSA em São Januário por 1-0 e agora é quinto colocado, tem 10 pontos na tabela. O Bahia com 13 e o Sport com 11, com certeza fecham esta sexta rodada no G4. Ninguém tira na rodada Bahia e Sport do G4. Grêmio, Cruzeiro e Ponte Preta. Atenção, hein? Grêmio com 10, Cruzeiro com 10 e a Ponte com 7. 2 desses 3 vão terminar a rodada também no G4. Aí você vai perguntar, mas Paulinho, um pouquinho. A Ponte pode entrar no G4 e o Vasco, que tem 10 pontos, não pode? Sabe por que não pode o Vasco? Porque o Vasco tem 10 pontos e 2 vitórias. Grêmio e Cruzeiro já tem 10 pontos e 3 vitórias. Então o Vasco, mesmo que aconteça um vencedor entre Cruzeiro e Grêmio aqui, o perdedor não vai ser ultrapassado pelo Vasco, porque vai ficar com uma vitória a mais, 3-2 do Vasco da Gama. E a Ponte sim pode ultrapassar um dos dois aqui. Então, Bahia com 13 e Sport com 11, garantidos no G4. Aí é o seguinte, pessoal, se der empate em BH entre Cruzeiro e Grêmio, empatezinho amigo, quando eu digo empate amigo, não é que é um empate acertado, é aquele negócio, tá, beleza, tá bom pros dois, ok. Se der empate entre Cruzeiro e Grêmio, os dois vão para 11 pontos, os dois fecham a rodada no G4. A Ponte só poderá entrar no G4, primeiro, se tiver um vencedor entre Cruzeiro e Grêmio. Se o Grêmio vencer a partida, por exemplo, por 1-0, a Ponte vai ter que vencer o Guarani em Campinas, lá é o clássico, derby campineiro no Brinco de Ouro, é o clássico. A Ponte vai ter que vencer por 2 gols de diferença. Então, se o Cruzeiro perder por 1, a Ponte vencendo por 2, ultrapassa o Cruzeiro. Coloca o Cruzeiro em quinto lugar e a Ponte assume a 4ª posição. Se o Cruzeiro vencer o Grêmio, bom, é o seguinte, como o saldo do Grêmio é 4 contra 0 da Ponte, aí para ter uma ideia, a Ponte para passar o Grêmio, mesmo que o Grêmio perca o jogo, o Grêmio perde o jogo por 1-0. Para a Ponte passar o Grêmio, tem que vencer de goleada o derby campineiro por 4-0. Então essa é a diferença. Se der empate entre Cruzeiro e Grêmio, os dois vão para 11 e termina a rodada no G4. Quem perder a partida poderá ser ultrapassado pela Ponte Preta, ok? Essa é a questão importante. Vamos para a tabela de baixo, o ponto de baixo da tabela? Para ter uma ideia, de baixo para cima. CRB com 1, Tombense com 5, é certo que encerram a rodada no Z4, na zona de rebaixamento. Londrina com 5, Guarani com 5, Sampaio com 5. Ao final da rodada, 2 destes 3 vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Um pouquinho mais acima aqui, ó, CSA e Criciúma com 6, Vila Nova, Brusque e Náutico, todos com 7 pontos na tabela. A rodada que vai ter nesse domingo, 4 da tarde, Guarani e Ponte, Cruzeiro e Grêmio. E o encerramento acontece na segunda-feira à noite em Maceió com CRB e Sampaio Correia. Rodada começou terça-feira, teve Bahia 4, Londrina 0. Na quinta-feira,
Brusque e Chape empataram em 0 a 0. Na sexta, o Vila bateu em casa o Náutico por 2 a 0 e o Sport no Recife fez 2 a 0 no Tombense. Neste sábado, confirmando: Operário 2, Criciúma 0, Vasco 1, CSA 0, Novo Horizontino 2, Ituano 1. Então, confirmando: parte de baixo, Tombense e CRB, fecha a rodada no Z4. Londrina, Guarani e Sampaio, 2 dos 3 aqui, vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Turma de cima, Bahia e Sport com certeza fecham a rodada no G4. Grêmio, Cruzeiro e Ponte, 2 desses 3, fecham a rodada também na zona de classificação para a Série A da próxima temporada. Uma outra questão importante, hein? O Bahia líder poderá ser ultrapassado, claro, pelo Grêmio ou pelo Cruzeiro, mas fica mais difícil para o pessoal ultrapassar o Bahia. Por quê? Por causa do saldo. O Bahia tem saldo 7 contra saldo 4 do Grêmio, 2 do Cruzeiro. Para o Grêmio ser líder, tem que vencer por 3 a 0, 3 gols de diferença. E o Cruzeiro, para ser líder, tem que vencer por 5 gols de diferença. Então vamos combinar que, teoricamente, o Bahia vai fechar a rodada como líder da Série B. Isso aí, fui, tchau.